Olá, bem-vindo a mais um Desperta Colonial. Sou o Cleiton, sou missionário da Igreja Batista em Jardim Colonial e é um prazer ter esse tempo com você de meditação e reflexão na Palavra de Deus. Desde criança eu gosto muito do Batman. Quem me conhece aí na igreja sabe o quanto eu gosto do Batman, eu gostava do Batman quando eu era criança. E tinha algo que eu queria... uma verdade é que eu queria ser muito parecido com ele. Eu queria fazer as coisas que ele fazia, como ele fazia, andar como ele andava. Tinha dia que eu vestia uma capa que meu pai e minha mãe comprou para mim, meus pais compraram para mim, uma capa, uma máscara, e às vezes eu pulava até de lugares altos e me machucava, porque eu gostava muito do Batman, muito mesmo. Eu queria falar como ele falava, enfim, queria ser muito parecido com ele. E isso é comum, a gente vê em adolescentes, crianças, querem ser parecido com alguém que admira, com algum personagem de desenho, algum personagem de algum filme, ou até mesmo da televisão, jogador de futebol. Quantas vezes a gente vê a meninada aí cortando o cabelo igual um jogador de futebol, andando igual eles, querendo jogar igual eles. Então isso é muito comum, isso é muito comum a gente ver. As meninas também, as meninas imitarem as pessoas que elas admiram tanto no desenho. Eu dou risada porque às vezes a Alissa vê alguma personagem, né, de algum desenho e ela quer ficar imitando depois que ela termina de assistir aquele desenho, porque ela admira tanto, ela gosta tanto que ela quer ser parecida com aquela personagem. Também quando eu era criança eu gostava do jeito que meu irmão andava, meu irmão se vestia, eu queria ser muito parecido com ele também. Isso é comum, né? A gente vê. Existem também os influenciadores digitais, que nas redes sociais aí, muitas pessoas querem ser parecidas com essas pessoas, com esses influenciadores. Querem comer o que eles comem, querem ir nos lugares que eles vão, querem fazer as mesmas coisas que eles fazem. Mas existe alguém que nós precisamos ser parecido. Nós precisamos nos esforçar diariamente, constantemente, para ser parecido com essa pessoa. E você já sabe quem é essa pessoa de qual eu estou falando. É Jesus. Nós precisamos ser parecidos com Jesus, o nosso mestre. É fácil? Não é. Muitas vezes não é. Muitas vezes você se vê fazendo algo que não agrada a Deus. Muitas vezes você se vê tomando atitudes que não agradam a Deus, que não são as mesmas atitudes que Cristo tomaria. Existe até um livro, O que faria Jesus? Um livro muito famoso, um livro antigo. O que faria Jesus? Mas aqui eu quero falar com você sobre ser parecido com Jesus. Tomar essa atitude, ter essa atitude no seu dia a dia, todos os dias. Não é ser parecido com Jesus somente no domingo, no dia que você, eu ia falar vai à igreja, né? Tem aquele tempo de celebrar ao nosso Deus, mas no dia que você assiste a live, participa do culto virtualmente, você precisa ser parecido diariamente com Cristo. Diariamente. Sabemos também que Jesus ele tem várias características, várias ótimas qualidades que a gente poderia imitar, poderia ser parecido com ele. Mas aqui eu separei apenas algumas qualidades, algumas características de como seremos parecidos com Cristo. E não tentar ficar buscando ser parecido com as pessoas, com uma pessoa ou outra pessoa, ser parecido com um Batman, mas ser parecido com Cristo. Vamos ver então essas boas características, qualidades que Jesus nos mostra na Bíblia. Lá em 1 Coríntios 11, 1, Paulo fala o seguinte: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Você pode também pensar, será que é possível ser parecido com Cristo? É possível sim. Não é impossível, é possível. Então Paulo fala ali aos Coríntios, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele estava falando que ele imitava Cristo. Ele buscava ser parecido com Cristo. Ele era parecido com Cristo. Nós também precisamos buscar isso.
buscar isso, ser parecido com Cristo. A primeira característica que eu quero ver com você, como podemos desenvolver isso, lá em João 15, versículo 12 e 13, que diz assim: O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Então, que exemplo, né, que Jesus nos mostra aqui, falando com seus discípulos: amem-se uns aos outros como eu os amei. Você tem amado o seu amigo? Você ama o seu amigo? Você tem sido leal a ele? Tem sido um bom amigo? Jesus também mostra que ele ama o Pai, ama o nosso Deus. Lá em João 14:31 diz assim: Todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Um filho obediente, um filho que ama ao Pai. Você tem amado ao Pai? Você tem desenvolvido essa característica, essa qualidade que Jesus tem de amar ao Pai, de desenvolver esse amor ao Pai diariamente, constantemente, tem sido leal ao Pai? Aqui ele fala: amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Nós vemos diversas áreas aqui na Bíblia em que precisamos desenvolver. Diversas ordens que Deus nos manda, que precisamos cumprir, desenvolver. Você tem cumprido com o seu papel de cristão? Você tem cumprido com o seu papel de filho, amando ao Pai, obedecendo a tudo que Ele nos pede? A segunda qualidade, característica de como podemos ser parecidos com Cristo, é Mateus 11:29, que diz assim: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde. Olha, duas coisas aqui, manso e humilde. O próprio Jesus falando, ele era manso e humilde. Ele estava mentindo? Claro que não. Sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Quando surge algum problema entre você e o seu cônjuge, ou entre você e o seu chefe de trabalho, ou seu amigo, alguém que está com você, à sua volta, com o seu filho, você tem estourado, você tem ficado com raiva, tem ficado estressado sem necessidade? Ou você tem desenvolvido essa boa qualidade característica de Jesus, ser manso e humilde? Você tem desenvolvido essa mansidão? Quando surge algum problema, alguma dificuldade, chegar para sua esposa ou para o seu marido, para o seu filho, para sua filha, para o seu pai, quem quer que seja, e falar: vamos tentar resolver isso da melhor maneira, vamos orar, vamos conversar sobre isso, vamos sentar, vamos esperar a poeira baixar? Ou você tem estourado, tem ficado nervoso, tem chutado, quebrado as coisas? Desenvolva essa mansidão. Muitas vezes, quando surgem alguma situação nesse sentido, eu tenho tentado buscar isso, desenvolver essa mansidão, desenvolver essa boa característica, essa boa qualidade. Até um tempo atrás, algumas coisinhas me tiravam, não que me tiravam do sério por completo, algumas coisas que aconteceram, mas às vezes eu ficava meio estressado, sem necessidade nenhuma. Até que uma vez aconteceu um negócio muito chato comigo, e assim, no sentido, foi comigo mesmo, foi um erro meu, que eu deixei algo quebrar, sem querer, fiquei muito chateado comigo mesmo, e quando acontece alguma coisa nesse sentido, eu paro e penso: puxa, como eu preciso ser manso, ser calmo quando algo desse tipo acontece, quando quebra alguma coisa, quando surge alguma coisa, porque às vezes a gente fica estressado sem necessidade, né? A gente fica chateado com alguma coisa sem necessidade nenhuma, mas a gente precisa buscar desenvolver essa mansidão. Em João capítulo 4, versículo 34 diz assim: Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A vontade de Jesus era cumprir aquilo que Deus
tinha proposto para ele. Ele era leal ao nosso Deus. Você tem sido leal ao seu Deus, ao nosso Deus? Você tem desenvolvido isso na sua vida, diariamente, constantemente? Ser parecido com Jesus? Eu conheço uma história, talvez você não conheça, mas uma história muito interessante falando sobre isso, sobre ser parecido com Cristo, sobre imitar Cristo. Certo missionário passou um tempo numa aldeia, numa tribo, entre um povo indígena. E esse missionário, ele passou vários anos tentando aprender a língua e não conseguia. Ele lutou, batalhou para aprender a língua daquele povo, mas ele não conseguia. Ele não conseguiu aprender a língua daquele povo. Por mais que ele estudasse, por mais que ele se dedicasse, ele não conseguiu aprender a língua daquele povo. E ele ficou muito frustrado, ficou triste, chateado, porque ele não podia pregar o evangelho para aquele povo, não podia ensinar a palavra de Deus para aquele povo. Imagina a frustração daquele missionário. Passou tantos anos ali e não conseguiu. E ele precisou ir embora, porque ele não estava conseguindo aprender a língua do povo. E certa vez chegou outro missionário, aprendeu a língua, aprendeu a cultura daquele povo, ensinou aquele povo, começou a ensinar aquele povo. E quando ele chegou no ponto sobre Jesus, quando ele começou a ensinar sobre Jesus, o povo falou para o missionário: a gente conhece ele, ele esteve aqui com a gente. E o missionário ficou sem entender. Ele ficou pensando que seria algo da cultura deles, alguma história, né, dos antepassados, dos antigos, mas só que ele foi investigar e ele falou: não, mas Jesus não esteve aqui com vocês. Começou a explicar para o povo. E o povo: não, ele esteve aqui com a gente sim. Ele era assim, assim, desse jeito, tal. Pegou? Você entendeu? O povo estava associando aquele missionário que viveu entre eles, que não falou a língua deles, não conversava com eles direito, estava associando aquele missionário com Jesus. Estava fazendo aquela comparação entre o missionário e Jesus. Busque ser parecido com Cristo, para que as pessoas vejam na sua vida, para que as pessoas vejam sem mesmo você falar, vejam Cristo em você. Vejam Cristo na sua vida, que você possa refletir Jesus, ser um bom imitador de Jesus, ser parecido com Ele o máximo possível. Eu busco isso diariamente, constantemente na minha vida. Eu quero orar por você agora para que Deus te ajude a ser parecido com Cristo. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia que o Senhor nos deu, obrigado pelo seu amor, pelas suas misericórdias para com as nossas vidas, obrigado porque o Senhor é o nosso Pai de amor, e obrigado, Deus, por esse tempo de reflexão e meditação na Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque a Sua Palavra é viva, é rica e é eficaz. Deus, nos ajude a ser parecidos com Cristo. Nos ajude a desenvolver essas características que vimos aqui, mas que também possamos buscar também outras características e qualidades inúmeras que Jesus tinha quando estava aqui na Terra, como um homem, que Jesus tem. Nos ajude a desenvolver essas características e possamos buscar diariamente ser parecido com Cristo, ser parecidos com o nosso Mestre Jesus. Deus ajude o meu irmão que está assistindo este vídeo agora, minha irmã, me ajude também a ser parecido com Cristo. Nos dê um bom dia, debaixo da sua graça e proteção, uma boa noite também, para quem está vendo este vídeo à noite. Nos abençoe, ó Pai. É isso que pedimos ao Senhor e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Ficamos por aqui e Deus abençoe você, meu querido irmão, minha querida irmã. Forte abraço.